a experiência também de chegar e ter paciência em aprender tudo de novo, né? Isso é muito bom, é honrado diante de Deus. Eu, no início, tive que fazer isso. Paulo também teve que fazer. Paulo deixou tudo para aprender tudo de novo. E ele tinha aprendido aos pés de Gamaliel, mas ele largou tudo. Então, a gente vai comentar alguma coisa e pode sair aqui algum mestre. Mas não tem uma coisa melhor do que você crer que Deus mandou um profeta, e o profeta é a boca de Deus na terra e clareou as coisas para nós, esclareceu, mostrou o que nós não tínhamos conhecimento. Hoje temos conhecimento e muitas vezes os outros pensam que nós somos um grande personagem, mas não, o grande sempre é Deus. Deus tem que usar alguém para abrir a boca e falar. Então ele encontrou nós e nós dissemos, eu creio, então vai e fala. Eu escondo aí de trás. Certo? Então Deus fica escondido. Muitas vezes nós é quem parecemos, mas é Deus que está ali. A palavra é Deus. Quando o irmão Brana falava, não era o homem Brana, ele era um homem igual nós. Só que ele tinha um chamado de Deus, Deus estava dentro dele falando aquelas coisas. Falando palavras tremendas, gloriosas, de revelação e muito mais. Mistérios que estavam ocultos por todos esses milênios. Deus diz, mas nos dias da voz do sétimo anjo, eu vou revelar essas coisas para vocês. Então, como a gente crê que Deus mandou esse profeta, a gente sabe que tudo foi revelado. Está bem claro para todos nós. Vamos fazer aqui a leitura em Gênesis capítulo 12, o versículo 1, para nós termos aqui um comentário, ainda que hoje nós não teremos ceia, mas temos o nosso companheirismo aqui, dentro da palavra de Deus, que é um prazer para nós ter todos vocês conosco. O irmão, acho que é José da Paixão, que chama? Senhor? José? É um prazer ter o irmão, sua família aqui, né? Deus abençoe, muito obrigado ter vocês conosco. Fiquem à vontade. E os demais irmãos que estão aí também nos visitando. Muito obrigado. Capítulo 12 de Gênesis. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Amado Criador, só o Senhor pode fazer de nós uma bênção. Não importa o que os outros falem de nós, importa é o que o Senhor faz de nós. Estamos aqui agradecidos por podermos ter mais esta reunião e sermos alimentados com a sua palavra. Cada um de nós somos indignos, mas o digno está em nós. Aquele que é Deus, que é forte, que é o Todo-Poderoso, que disse, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. E cremos que o Senhor está aqui em forma de palavra, de Espírito e de manifestação. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar? Muito obrigado. Bom, sempre comentando em coisas conhecidas para uns e talvez misteriosas para outros, mas eu quero falar sobre momento de decisão. Porque tem que haver uma decisão em cada um de nós. E há um momento próprio para aquilo, e Deus vai te elogiar quando você cumpre aquilo na hora certa, naquele momento certo, você faz a sua decisão. A maior decisão que nós fizemos foi em servir a Deus. Sem importar se vamos ficar ricos, se vamos ficar pobres, se vamos ter coisas, se não vamos ter nada. Nós fizemos uma decisão em seguir ao Senhor. Amém? Este é o nosso desejo. Não importando se os outros vão falar bem de nós, se vão falar mal de nós. Fizemos nossa decisão.
Então não importa o que os outros pensem de nós, é a nossa decisão diante de Deus que manda. Teve uma profecia que foi dada por um rapaz que não sabia falar língua estranha, que não era pentecostal, que não tinha esse dom, mas ao encontrar com o irmão Branham, ele ouviu o irmão Branham, ele creu naquela mensagem e logo ele disse umas palavras que não era na língua dele. Estava falando em uma outra língua e tinham pessoas ali presentes que conheciam aquela língua, que era o francês. E ele não sabia falar em francês, mas Deus usou ele para falar naquela língua e para que as pessoas que estavam presentes, principalmente aqueles 3 intérpretes que estavam ali presentes, pudessem dizer para o público que aquela língua era conhecida. Era uma língua que eles conheciam, estas pessoas. Mas o próprio que estava falando não conhecia aquela língua, que era Danny Henry. Então está escrito aqui no parágrafo, nós vamos ler a partir do parágrafo 69, mas no princípio não foi assim. Esse é o título da mensagem pregada pelo profeta. Então aquele irmão disse assim: porque tu escolheste esse caminho estreito, o caminho difícil, tu tens andado conforme a tua própria escolha. Eu posso compreender, diz o irmão Branham, isso. Moisés andou conforme sua também. Ele não tinha que fazê-lo. Eu poderia, talvez, ter feito grandes reuniões, grandes coisas, muitas flores e coisas também. Mas este é o caminho que tenho desejado. Porque tu escolheste esse caminho duro e difícil. Irmãos, aquilo que nós temos escolhido para a hora em que vivemos é um caminho duro e difícil. Servir a Deus, hoje todo mundo está dizendo que serve a Deus. Mas você servir a Deus, sabendo o que Deus tem feito nesta era que você vive, sabendo que Deus mandou um profeta, que Deus revelou sua palavra, que Deus é o seu orientador através desta mensagem. Isto é um caminho duro, porque é um caminho que os outros não creem. Se você falar que segue a Jesus hoje, há 50 anos atrás, até os católicos perseguiam os crentes. Mas hoje não. Hoje, os católicos também pagam até dízimo. Tem crente que não paga, católico paga. Eles pagam dízimo. Eles estão procurando falar aleluia, quando de primeiro eles criticavam e chamavam nós de aleluia. E quando chamavam nós de aleluia, era em forma de crítica. Hoje não, eles falam aleluia. Glória a Deus. De primeiro, os católicos não criam dom de língua. Mas quando tudo isso chegou ao ponto de terminar, que Deus já havia mandado o que era perfeito e o que era em parte já estava aniquilado, até os católicos começaram a falar línguas. Eles criticavam os crentes porque falavam línguas. Hoje tem católicos que falam em línguas. Então você vê, quando a mensagem perde o poder e Deus manda outra etapa de mensagem, aquele povo que criticava fica até aceitando aquela mensagem anterior. Mas Deus está lá na frente com uma outra mensagem. O que eu quero mostrar para vocês é que, além de línguas estranhas, Deus mandou sua palavra. E o apóstolo Paulo disse que quando viesse o que era perfeito, o que era em parte seria aniquilado. O que é perfeito é a palavra. O que é em parte são os dons. E a palavra veio. Alguém diz, não, eu não creio. Eu creio nos dons. Muito bem, você fica com os dons e a palavra já veio. O povo ficou com a lei e a palavra era Cristo. Já tinha vindo. Entende? O povo depois começaram a ficar com as línguas estranhas agora dos dias pentecostais e a palavra profética já veio em William Branham. E eles dizem, eu quero línguas, eu quero sinais, eu quero maravilhas. Mas Deus, além das línguas, das maravilhas, dos sinais que Ele fez através do irmão Branham,
Deus mandou para nós a sua palavra, o que é perfeito. Se eu posso tomar isto que é perfeito hoje, eu posso servir a Deus na plenitude da palavra. Enquanto que os dons, você serve a Deus com parte da palavra. Hoje não é tempo de você apenas usar parte da palavra. Olha, eu já falei muito em língua estranha, oro pelos enfermos, expulso o demônio, tudo isso é maravilhoso. Mas igual esta palavra não existe. Ela é superior. Você sabe quando o irmão Branham revelou a palavra, abriu o Apocalipse, mostrou para nós o que estava escondido, nem as denominações conseguiram querer irmão Branham dentro delas para pregar mais. Por quê? A palavra é mais poderosa do que os dons. Quando você tem os dons, todo mundo bate no seu ombro, você é um homem abençoado. Você é uma bênção. Você orou para mim, minha cabeça sarou. Você orou para mim, minha coluna endireitou. Você orou para mim, olha, eu estou abençoado. Graças a Deus, meu lar está uma bênção, porque você orou para mim. Mas e quando os selos foram revelados e a palavra foi aberta para mim? A maior bênção que eu recebi foi quando esta palavra foi aberta. Não apenas quando eu fui curado. Eu fui curado quando eu tinha 7 anos. Deus me curou. Eu tinha uma bronquite terrível, mas Ele me curou quando eu tinha 7 anos. E vai fazer 50 anos que eu sou curado. 50 anos, mas não tem coisa mais valiosa para mim do que esta palavra. A cura é maravilhosa. Você tem a cura, ela é maravilhosa para o seu físico, ela é muito boa, mas se você não tiver a revelação da palavra que Deus revelou no dia em que você vive, você com cura e tudo vai se perder. Muitos me dirão naquele dia, diz o Senhor, em São Mateus 7, 19 em diante: eu curei enfermos, expulsei demônios, fiz isso e aquilo no seu nome. Nunca vos conhecia, diz o Senhor. Apartai-vos de mim. Mas espera lá, eu orei no seu nome, o povo foi abençoado. Apartai-vos de mim. Porque eu mandei a palavra e você rejeitou a palavra. Você foi abençoado, você pregou para os outros, você pôs a mão nos outros e eles foram abençoados porque você tinha um dom. E saiba que os dons e a vocação de Deus são dados sem arrependimento. As pessoas precisam entender isso. Você talvez põe o pregador lá em cima, mas o dom é um dom que eu tenho. É um dom que o irmão José do Carmo tem para falar. Você já notou, ele veio aqui para falar um pouquinho, só que ele falou. Ele tem o dom para falar. Então, mas o dom que nós temos é dado sem arrependimento. O que nós temos que procurar agora é ter a palavra para dominar esse dom. Porque a palavra é superior ao dom. A facilidade que ele tem para cantar, para tocar, para falar. A palavra supera tudo, todas as coisas. E é isso que eu quero hoje. Eu não quero apenas os dons que abençoam a minha família, que abençoam meu lar, que abençoam meu trabalho, que é muito bom. Porque ele pode me dizer: apartai-vos de mim. Com dons, com bênçãos, mas ele não pode dizer apartai de mim se eu estou com a palavra que é o que é perfeito hoje. Irmão, o que é perfeito hoje é a abertura dos selos. Deus prometeu fazer isto e através do 7º anjo, ele diz: quando o 7º anjo fizer isto, revelar todas estas coisas, então nesse dia é que eu estarei convosco como filho do homem. Era nesses dias que Deus estaria conosco como filho do homem. Ele veio no profeta para manifestar esse ministério. Então isso daqui é superior a toda emoção, toda sensação, toda alegria que eu passe na minha carne. A palavra supera tudo. E a palavra tem hora que não me emociona. A palavra me fere. A palavra me corta. A palavra me corrige. Mas é ela que eu quero. Porque o filho, diz a Bíblia que o filho, ele é corrigido. E se estáis sem correção, diz Paulo aos Hebreus, se estáis sem correção, da qual todos são feitos participantes, então não sois filhos.
e sim bastardos, porque estáis sem correção. Esta palavra é que corrige. Corrigir o que hoje? É me corrigir colocando a doutrina correta agora na minha vida. Eu quero ver se eu aceito a correção de Deus para isso. Nós aceitamos há anos atrás a correção de Deus, dizendo o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu disse amém. Vou me consertar nisso. Eu aceito sua correção. Eu aceitei a correção de Deus quando eu ouvi uma mensagem dizendo: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Eu aceitei aquela correção de Deus. Agora eu quero ver se eu aceito a correção de Deus quando os selos foram revelados pelo anjo forte de Apocalipse 10 e entregue para o sétimo anjo de Apocalipse 10:7. Tinha um homem na terra para receber toda aquela revelação e depois o irmão Brana, como anjo de Apocalipse 10:7, passar esta revelação para os ministros que têm condição de ouvir e permanecer com esta palavra. Amém? Isso daqui para mim é o mais importante. O caminho duro, você decidiu segui-lo. Caminho duro. Você escolheu isso. Isso daqui não é o pastor que diz: ô irmão, escolhe isso daqui porque isso daqui é bom demais. Isso é verdade. Escolhe. Não, é você quem vai escolher. É você que vai dizer: eu vou seguir esta mensagem do jeito que ela foi revelada ao profeta desta era. Eu vou seguir. Mas o fulano fala contra. Eu não tenho nada a ver com fulano e com Beltrano. Eu tenho a ver com a minha alma diante de Deus. Eu estou me decidindo. Eu seguirei ao Senhor. Eu escolho este caminho. Caminho estreito hoje até não é Jesus. Se você for procurar ele, os artistas, os jogadores, são tudo de Jesus. Eles fizeram de Jesus um caminho largo. Um caminho que aceita tudo e que os próprios artistas, vivendo a vida errada, só de chegar diante do povo dizendo aleluia, glória a Deus, Deus é uma bênção, e depois vão viver uma vida errada lá fora, porque profissionalmente estão vivendo aquela vida errada, contrária às Escrituras, falando coisas que não agradam a Deus, vestindo-se de forma que não agrada a Deus e dizendo que segue a Jesus. Então, esse caminho eles mudaram, porque Jesus é caminho estreito. Jesus diz: eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O Pai estava ali, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eles fizeram disso um caminho largo, que as pessoas podem seguir de qualquer maneira e dizer: tenho Jesus. Então você não pode ter um Jesus histórico, você não pode ter um Jesus das denominações, você tem que ter um Jesus da Bíblia, um Jesus que corrige, um Jesus que ensina, um Jesus que quer nossa separação do pecado, do erro, e enquanto eu não me separar, eu tenho que ter consciência de que Deus não pode operar mais na minha vida. Eu tenho que me separar do erro. É para fazer isso. Tu escolheste o caminho estreito. Você está dando conta do que você tem escolhido? Não importando o que os outros vão falar? Estou escolhendo. Vocês não estão escolhendo minha religião, porque eu não tenho. Eu sigo a Deus, sigo a palavra. Agora você está seguindo esse Cristo, você está seguindo esta mensagem por escolha sua. Você não escolhe porque eu estou mandando você escolher, eu estou implorando para você escolher. Não, você escolhe porque algo tocou no seu coração e diz: isto é verdade. Aqui está. Porque tu escolheste esse caminho estreito, o caminho difícil, tu tens andado conforme a tua própria escolha. Quando você anda sobre a sua própria escolha, você não tem que culpar ninguém. Quando você está sendo convencido pelos outros, aí você culpa os outros. Ah, você me convenceu. Não, você escolheu. É sua própria escolha. Alguém diz: você vai para o inferno desse jeito. Você já deixa em paz. Deixa em paz.
Eu escolhi crer num profeta. Eu escolhi o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu escolhi crer nesta Bíblia que William Branham me mostrou que Jesus Cristo é o único verdadeiro Deus. E que não tem outro. Ele e o Pai é uma coisa só. É o Pai e o Espírito dentro de um corpo, formando a única pessoa da divindade. Ele me ensinou isso, eu escolhi esse caminho. Agora não me chame para dualidade, para Jesus e o Pai, como testemunhas de Jeová. Não me chame para trindade, como creem os pentecostais. Um Pai, um Filho e um Espírito Santo. Não me chame. Isso é doutrina da Igreja Romana. Deus mandou um profeta para mostrar para nós que é um único e verdadeiro Deus, e o seu nome é Senhor Jesus Cristo. E que nós, como igreja, temos um marido, a saber, Cristo. E se Cristo é nosso marido, não tem outro acima de Cristo, porque se tivesse, seria nosso sogro. E nós, como igreja, não temos sogro. Não tem um acima de Cristo. Cristo é o cabeça. Ele é o cabeça dessa igreja. E se ele é o cabeça, não tem mais ninguém acima da cabeça. Agora eu tenho escolhido esse caminho estreito para eu poder crer desta forma, que é o único e verdadeiro Deus pregado por William Branham, que isso daqui para mim vale a pena. Vale a pena. Vou repetir o parágrafo que eu gosto dele. 99:100 A Revelação de Jesus Cristo. Isso é o que diz William Branham. E eu creio no que ele falou. O meu problema é que eu creio nisso. Eu creio nisso. A palavra lavou. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Nos lavou. Não vai nos lavar. Nos lavou. Isso é passado. Eu já fui lavado. Você já foi lavado. Agora ele diz aqui, a palavra lavou, em realidade, é libertado. Então, ele nos libertou. Não vamos ser libertos, já fomos libertados. Ele nos libertou, nos tem libertado de nossos pecados por seu sangue. Não é maravilhoso? Porém, tem você mente espiritual, você compreendeu isto? Foi seu próprio sangue que nos libertou completamente de nossos pecados. Não foi sangue humano. Jesus não era apenas humano, era Deus. Não foi sangue humano, foi o sangue de Deus. E quem nos libertou foi o sangue de Jesus Cristo. Então é o sangue de Deus. Eu quero fazer bem claro isso, porque hoje tem muita nódoa na mente do povo e a gente tem que bater nisso daí bastante até sair a nódoa. Se tem água de lavadeira para tirar as nódoas, então lá vai a água de lavadeira, que é o sangue de Jesus Cristo, o grande purificador, para fazer branca a sua mente, branca, alva as suas vestes. Amém. Aleluia. Escuta o que o profeta diz assim: não foi sangue humano, foi o sangue de Deus. Pedro o chamou o sangue de Cristo. Paulo chamou o sangue do Senhor. E o sangue de Jesus. Não são três pessoas, mas uma pessoa. Ali está essa revelação de novo. Um Deus. Aquele Jeová Deus onipotente desceu e fez um corpo por meio do nascimento virginal e morou nele, para que pudesse ser o sangue de Deus o que nos libertasse. O Jeová eterno, que é o Espírito, ele desceu e criou um corpo para ele morar naquele corpo. Aquele é o corpo de Deus, não tem outro. É só nele. Quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e meu Pai somos um. Eu, corpo. O Pai, Espírito. Formamos um só. É isso daqui. Aleluia. Liberta-nos completamente de nossos pecados e nos apresentasse sem mancha diante de si mesmo. Não é um apresentar sem mancha diante do outro.
o filho vai te apresentar sem mancha lá diante do pai. Não. Ele mesmo veio nos apresentar sem mancha diante de si mesmo com grande alegria. Parágrafo 100, a revelação de Jesus Cristo. Quer você um tipo do Antigo Testamento? Voltemos ao Jardim do Éden, quando a primeira notícia chegou à glória de que o filho, Adão, se havia perdido. Mandou Deus um anjo? Mandou ele um filho? Mandou outro igual a nós? Não! Ele mesmo veio para redimir aquele filho perdido. Aleluia! Ele não mandou alguém. Quando você lê na Bíblia, porque Deus enviou o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, você tem que saber que o Deus que mandou o Filho unigênito estava ali dentro do Filho unigênito. O único Deus estava ali dentro. Para você ver Deus, tem que olhar no corpo. E esse corpo é Cristo. Cristo, a imagem do Deus invisível. Porquanto nele, Colossenses 2:19 e 2:9, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Plenitude da divindade é Pai, Filho e Espírito Santo. Habita nele, em Jesus Cristo. Talvez perguntem, mas para que falar essas coisas? A vida inteira é bom mexer nisso, porque isso daqui é um leitinho. Isso é um leite. Mas como leite, pode gente engasgar ainda. É um leitinho, mas não bebe direito, engasga. Você engasga até com água. Então, engasga. É um leitinho, mas é um leite para criar gente que pode depois comer manjar. Porque se você ficar só no leitinho também, você não vai aprender. E Paulo diz que eu não posso ensinar grandes coisas para vocês, e com leite vos criei, porque vocês são bebês, são crianças, e não pode comer coisa forte. E coisa difícil é quando a gente fica anêmico a vida inteira e não pode comer coisa forte. É bom quando vai crescendo. Então mamãe dá leite, depois dá mingau, depois dá papa, e depois dá arroz e feijão, e depois dá para nós uma canjicada, e depois dá para nós uma feijoada. Ah, mas como criança não, como criança é leitinho. É um bebê, é leitinho, mas você vai desenvolvendo na vida espiritual, e o que Deus prometeu fazer para esse tempo é para pessoas que já deixaram a vida de bebê, a vida de criança, e já chegaram a ser adultas diante de Deus, pessoas que podem ouvir a palavra, pode ser corrigida, diz: Senhor, eu não quero leite. E a revelação dos 7 selos, Deus falou para o irmão Brana, quando o irmão Brana queria revelar os 7 selos para os pentecostais. Dizer, como a dizer a eles, vocês precisam disso, escuta isso. Aí Deus falou para ele, olha, não se pode ensinar coisas sobrenaturais aos bebês pentecostais. Tem gente dentro da própria mensagem que não pode saber que Jesus Cristo já veio no Monte Pôr do Sol. Eles não podem saber que Jesus Cristo veio no profeta e pisou na terra. Quando William Branham pisava na terra, Jesus Cristo estava pisando na terra através de um homem aqui. Eles não podem saber porque eles são meninos, são crianças e são bebês pentecostais dentro da mensagem. Eles não podem saber disso. Eles não podem saber que os 7 trovões foram revelados dentro dos 7 selos. Eles não podem saber que aquele mesmo Jesus do leste veio no oeste. Eles falam sobre isso, mas eles não creem nisso. Mas aquele Jesus do leste, lá de Jerusalém, veio aqui no oeste, quer dizer nos Estados Unidos, no oeste, e manifestou numa carne chamada William Branham. Jesus Cristo é o seu Salvador. Como Salvador, ele veio do leste. Agora, como revelador da palavra, Jesus Cristo veio do oeste. Ele manifestou no oeste para revelar a palavra. Então eu tenho esse Cristo que me salvou no leste e me revelou no oeste. Ele me salvou no leste, Jesus Cristo me revelou no oeste através de Jesus Cristo em William Branham.
Agora, isso não é para beber. Beber vai sair daqui engasgado. Vai sair com osso atravessado na garganta. Vai sair com feijão na garganta. Aqui feijoada pesada, grossa, forte. Essa daqui. Mas isso daqui é para clarear mais para nós uma coisa. Olha aqui, que é tão bom. Deus não mandou um anjo. Deus não enviou um filho para me salvar. Não arrumou um de nós. Ele mesmo desceu do céu. Por isso a Bíblia mostra Isaías 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. O menino é Pai da eternidade. Aí as pessoas ficam preocupadas. E se você não crê desse jeito, você vai ter um Deus criando Deus. Aí está errado. Como que Deus pode criar Deus? Porque o Filho foi o criado. O Filho é o corpo. Filho é o que tinha que morrer. É o corpo, ele não é eterno. Ele é o corpo gerado pelo Espírito Santo para que aquele corpo vertesse sangue e aquele sangue fosse do próprio Espírito Santo, conforme está em Atos, capítulo 20, verso 28. Ele nos comprou. O Espírito Santo nos resgatou com seu próprio sangue. Amém. Aleluia. Então, ele diz aqui, mandou a outro igual a nós, não, ele mesmo veio para redimir aquele filho perdido. Aleluia. Deus não confiou o seu plano de salvação a outro. Ele somente confiava em si mesmo. Deus se fez carne e habitou entre nós e nos redimiu a si mesmo. Nós somos salvos pelo sangue de Deus. O Deus eterno habitou num corpo mortal para tirar o pecado. Ele chegou a ser cordeiro para derramar seu sangue e entrar com ele de trás do véu. Amém. Aleluia. Isso daqui, para mim, é maravilhoso. Mas vamos prosseguir mais um pouquinho. Você tem que ter um momento de decisão. Não creio na dualidade de Deus. Não creio num Jesus pequeno e um Pai grande. Na terra, você tem que ver que era assim. Na terra, era como você vê William Branham. Você vê Jesus Cristo, Jesus diz assim, o Filho nada pode fazer, a menos que vê o Pai fazer, o Filho faz igualmente. O Filho não pode fazer nada. Assim, William Branham também não podia fazer nada. Era filho naquele dia que manifestou o Filho no leste e o Filho no oeste. Não pode fazer de si mesmo. O Filho não pode criar. Quem cria é o Pai que está nele. Então, o que aconteceu com Jesus? Jesus multiplicou pães, mas no tempo dele não podia criar, porque não era para o tempo dele. Ele deixou uma escritura em São João 14:12, que teria que vir um tempo para isto. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará. Jesus sabia que o que ele estava fazendo naqueles dias era grande, mas ia vir um que ia fazer maior que ele. As pessoas dizem assim, você está doido. Alguém que faz maior que Jesus. Foi Jesus que falou, você crê na Bíblia ou larga de mão. Foi Jesus que diz aquele, ele não diz aqueles, falando do plural. Ele diz aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para o meu Pai. E teve um que creu nele. Você diz, mas eu também creio. Você pode crer o quanto você quiser, que você não vai fazer o que está escrito em São João 14:12. Aquele versículo não era para você, aquele versículo era para um homem que Deus ia usar na terra. Aquele que crê em mim fará. E foi William Branham que creu e fez. Fez as obras de Jesus, curou, abençoou o povo, ressuscitou o povo. E fez mais ainda. Jesus só multiplicou pães e peixes. William Branham disse, haja esquilo. E houve, criou. Ele criou. O poder criativo de Deus estava em William Branham no oeste. William Branham não era Deus, era Deus que estava em William Branham.
É Deus no homem fazendo a sua obra. Deus sempre faz a obra no homem, ele veio em Jesus. Por que o povo não aceitou Jesus? Hoje todo mundo fala bem de Jesus. Nos dias de Jesus, eles diziam que Jesus falou para eles: por que vocês me apedrejam? Qual das boas obras que eu fiz que vocês estão me apedrejando? Ele diz: não, nós não estamos te apedrejando porque você fez boas obras. Nós até cremos nelas. Nós estamos te apedrejando porque tu, sendo homem, te fazes a ti mesmo Deus. Eles não davam conta de olhar para Jesus e ver Deus. Se você é homem, nós te conhecemos como homem, você dorme, você chora. Então você é um homem, nós te conhecemos assim. Mas tinha gente ali por perto que conhecia ele como Deus. E diz: olha, tem uma coisa, um dia ele disse para Lázaro: vem para fora. Lázaro já havia morrido, 4 dias o nariz já tinha até caído. E Lázaro saiu para fora com o nariz perfeito e tudo perfeito. E ele só não desatou o defunto. Diz: agora vocês desatam ele. Faz alguma coisa vocês. É Deus fazendo a obra através do homem. Então era Deus em William Branham dizendo: haja esquilo. E William Branham dando um tiro no esquilo, colocando no embornal, levando para casa e fazendo aquilo uma boa alimentação. Criado pela palavra falada. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará. Agora, esse caminho que nós escolhemos foi o caminho que o William Branham escolheu também. E eu estou escolhendo esse caminho por minha própria escolha. Eu não importo quem fala bem ou quem fala mal de mim. Não estou um pouquinho preocupado. Se alguém fala mal de mim, aí eu vou lá na casa dele falar para ele que ele está falando mal de mim. Eu não, deixa ele falar mal de mim. Se estiver falando bem, amém. Falou mal? Deixa ele para lá. Não importa com isso não. Não vai querer brigar com ele porque ele está falando mal de mim. Falou até de Jesus, não vai falar de mim? Se chamou o pai de família de Beelzebu, o que chamaria os seus criados? Se com o ramo verde eles fizeram o que fizeram, que era Jesus, o ramo verde, ele diz assim: o que será do seco? Que sou eu e você. Então, o que nós temos que preocupar é com o que Deus está fazendo por nós. E eu escolhi esse caminho, e você escolhe esse caminho. Vou servir a Deus, não importando o que os outros falem a meu respeito. Vou viver minha vida cristã, santa, diante de Deus. Amém. Estou chegando apenas nesse ponto aqui. Eu posso compreender. Tu tens andado conforme a tua própria escolha. Tu tomaste a decisão precisa e correta. E esse é o meu caminho. Naquela profecia era Deus dizendo: você tomou esse caminho correto. Sabe qual é o caminho que o William Branham tinha tomado? Ficar sozinho. Ficar sozinho. Não estar junto com a Assembleia de Deus, não estar junto com a cruzada, não estar junto com os outros. Ele tomou aquele caminho de estar sozinho, porque os outros rejeitaram ele. Ele diz: eu tomo esse caminho com os poucos desprezados do Senhor. Aí Deus vem e fala através de profecia: porque você tomaste esse caminho e é o meu caminho. Por causa deste momento de decisão. Tudo isso está restrito a isso. Momento de decisão. Você teve um momento de decisão. E por causa deste momento de decisão, uma grande porção do céu espera por ti. Aleluia. É cada um de nós fazermos a nossa decisão e saber que por causa desta decisão, deste momento de decisão que nós estamos fazendo aqui hoje, eu servirei a Deus melhor ainda daqui para frente. Por causa deste momento de decisão, eu creio em Jesus Cristo, que Ele é o único e verdadeiro Deus. Ele é Deus manifestado em carne. Eu creio assim, como William Branham ensinou. Vou voltar aqui para outra mensagem, a Era de Laodiceia. Vê se eu dou conta de encerrar aqui. Laodiceia, parágrafo 69, ele leu um versículo. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Guarde bem. Olha, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. O que Jesus Cristo é? Senhor. Você vai na Bíblia, em Lucas 2,11, porque hoje vos nasceu na cidade de Davi, Cristo, o Senhor. Então Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Aqui está dizendo: em 6 dias fez o Senhor, não os senhores. Em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra.
Gente, isso aqui é tão profundo que poderíamos tomar mais versículos da Bíblia para poder mostrar que Ele é o Senhor. Como Atos 2,36 diz, fica certa toda a casa de Israel que a este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, Ele é quem? Ele é Senhor Jesus Cristo. Muito bem. 70. A era de Laodiceia. Certamente agora podemos entender o significado destas palavras. Ao ter outra interpretação, significaria que Deus criou a Deus. Como poderia Deus ser criado quando Ele mesmo é o Criador? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. Então, se é o Senhor, é um só. E Jesus Cristo é este Senhor. Porque está essa doutrina rolando para o mundo aí, de gente que andou com a irmã Brana, mas crê em Jesus pequeno, mais fraco, e que o Pai é o Todo-Poderoso. Eles nunca viram que Jesus era o corpo do Pai. Eles nunca puderam ver que Jesus é o corpo de Deus. Você quer ver Deus? Disse Jesus, olhe em mim. Filipe, você quer ver o Pai? Quer que eu te mostre o Pai? Olhe em mim. Ele podia dizer, mas o senhor já está vendo todo dia. Olhe em mim. Quem me vê a mim, vê o Pai. Porque o Pai é Espírito, você não vai ver lugar nenhum. Mas eu sou o corpo deste Pai. Eu sou a manifestação deste Pai. O Filho é a manifestação do Pai. Até aqui no físico você sabe que é assim. E nós, como filhos de Deus, estamos aqui manifestando o nosso Pai Celestial. O Deus que ninguém vê, olha em mim. Você tem que crer assim, olha em você. O Deus que ninguém pode ver, que é Espírito, olha em você. Aí está Deus em você. Deus no corpo, Deus escondido numa carne. Assim Ele estava no Filho, assim Ele estava em William Branham, assim Ele estava no leste, em Jesus, assim Deus estava no oeste, em William Branham. Deus escondido numa carne. Agora, isso daqui para mim, tudo é tudo. Se é a mensagem do profeta, é a verdadeira interpretação. Ele disse, se você tiver qualquer outra interpretação diferente, então significaria que Deus criou Deus. Como poderia Deus ser criado quando Ele mesmo é o Criador? Você dizer, não, foi o Pai que criou o Filho como a parte dele. Não, o Filho foi a manifestação do Pai. O Filho é para manifestar o Pai. Entende? O Filho é quem revela o Pai. Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas, esta revelação dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Graças te dou, ó Pai, porque escondeste esta revelação de teólogos trinitários, de teólogos dualistas, de teólogos unicistas, de teólogos da mensagem e revelaste aos pequeninos. Que os pequeninos têm condição de enxergar um Deus num corpo. Eles têm condição de olhar e ver Deus está num corpo. Ali se vê o único e verdadeiro Deus. Porém, agora está aqui em meio da igreja. Está aqui nesta última era, revelando-nos sua gloriosa pessoa. Ele diz de si mesmo que é o autor da criação de Deus. Esta é outra criação. Isto tem que ver com a igreja. Esta é uma designação especial de si mesmo. Ele é o criador daquela igreja. O esposo celestial criou sua própria esposa. O esposo celestial. Quem que é o esposo? Senhor Jesus Cristo. Se Ele é o esposo, nós somos a esposa. Não tem nenhum acima de Jesus. O problema do povo crer errado é crer que tem um pai acima de Jesus.
Eles não creem que Jesus manifestou o Pai. Jesus diz, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. São João 17, 26. Ele manifestou o nome, ele manifestou a Deus, ele manifestou o Pai. O Pai estava ali nele. Por isso não se prega, ninguém vai ao Pai. Isso é uma pregação errada. É ninguém vem ao Pai, disse Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque o Pai é Espírito, estava no Filho, e quando você vem ao Filho, o Filho é a palavra, e a palavra é Deus. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Agora, sabe o que eles pegam? A palavra sendo o Logos, a palavra, ela se fez carne, e aquilo ali não é o mesmo Deus. Mas a Bíblia diz que é. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Verbo é a palavra. A palavra se fez carne. A palavra era Jesus Cristo. Fez carne e habitou entre nós. Amém? Agora, faça a sua decisão. Momento de decisão. O melhor momento nosso é quando nós decidimos pela verdade. Eu me decido a crer que o Senhor Jesus Cristo é o único e verdadeiro Deus. Eu me decido a crer que o Senhor Jesus Cristo é o esposo desta igreja. Ele é o cabeça e não tem nenhum acima dele. Vou ter que ler outra vez, porque esses versículos, eles falam muito claro, e sou obrigado a ler ele para vocês, para deixar a coisa bem mastigada aqui, porque isso faz bem. São João capítulo 16. Presta atenção que o tempo todo que Jesus falou com os discípulos com respeito ao Pai, ele estava falando em parábola. E eles não podiam entender. Em parábola está escrito, São João capítulo 16, verso 24 em diante. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Disse-vos isto por parábolas. Chega, porém, a hora em que vos não falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Ele estava falando com respeito ao Pai por parábola. Naquele dia pedireis em meu nome. Em que dia? Do Pentecoste para cá. Nesse dia da revelação, pedireis em meu nome, escuta aqui. E não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai. E não vos digo que rogarei. Mas antes ele já tinha falado sobre isso. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que Ele fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode ver, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Antes ele falou isto, mas ele diz, vai chegar uma hora que eu vou falar claro para vocês concernente ao Pai e não vou falar mais por parábola. Naquele dia, vocês vão pedir em meu nome e eu não vou dizer para vocês, espera aí que eu vou falar com o Pai. Pai, abençoa as Mar. Não, ele diz, eu não vou fazer isso. Naquele dia, que dia? No dia que a Bíblia fosse aberta, no dia que os trovões fossem revelados. Naquele dia, vocês vão pedir em meu nome e eu não vou rogar ao Pai por vocês. Irmãos, isso aqui é bom demais. Naquele dia pedireis em meu nome e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus, saí do Pai, vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Irmão Branham ensinou isso daqui, que era, quando ele estava aqui na terra, ele estava manifestando o Pai, ele diz, agora eu vou voltar para o Pai, quer dizer, vou voltar em espírito outra vez, vou voltar como eu era, e quando eu voltar como eu era, e descer no dia de Pentecostes, e vocês pedirem meu nome, eu não vou pedir para o Pai para vocês. Porque até aqui eu estou falando em parábolas para vocês. Eu rogarei ao Pai, mas depois que eu descer no Pentecostes, eu não vou dizer para vocês, quando pedirem meu nome, que eu vou falar com o Pai. Porque não há mais o Pai. Eu vou voltar para Ele. Eu vou voltar à condição de origem. Pai eu falo aqui na terra enquanto sou humano, mas eu voltando para o Pai eu sou espírito. Então, o próprio Pai estava em carne.
vim de Deus e volto para Deus. Ele veio de Deus, se fez homem. Agora ele voltou para Deus. E alguém pensa que o filho voltou para Deus, então o mais novo lá sentado ao lado de um velho, lá no céu. Não, voltar para Deus, o irmão Branco diz, é voltar na condição original. Qual a sua condição de origem? Espírito. Deus é Espírito. Então quando ele veio aqui, se fez carne, morreu e ressuscitou, subiu ao céu, quando ele voltou para o Pai, quer dizer, voltou a Espírito outra vez. Para quê? Para que no dia de Pentecostes ele pudesse descer na igreja. Não desceu na igreja carne, desceu o Espírito, porque ele tinha retornado a Espírito. Muito obrigado, Pai, pela luz, pela revelação, pela sua palavra, por tudo que o Senhor tem dado ao nosso coração. Nós cremos nesta verdade. Em nome do Senhor Jesus, aceita a nossa dedicação na tua palavra, na tua presença, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém.